Basicamente é isso. Agora, imagina só. Você nasceu, seu pai e sua mãe eram apaixonados por futebol. Todo final de semana, futebol. Você começou a aprender que futebol é legal. Você começou a ficar tão fanático por futebol que brigar por futebol é aceitável. E aí hoje você é uma pessoa apaixonada por futebol. Você foi programado para aquilo. Você é o filho A que foi para a América do Norte. O filho B que foi para a China, ele nunca viu futebol. Final de semana eles iam fazer artesanato. Durante a semana eles trabalhavam num campo. E eles tinham a prática de rezar antes de comer. E eles tinham uma prática de não comer carne. Estou dando um exemplo. Então aquilo foi sendo mostrado, os conceitos daquilo. E foi se adquirindo os conceitos daquilo. Adquiriu o conceito daquilo, virou hábito. Virou caminho neural. E aí o cérebro começa a fazer aquilo naturalmente. Aí ele está programado. Exemplo de programação. Chegou em casa, deitou no sofá, dá vontade de comer. O quê? Porcaria. Você não senta no sofá e fala, nossa, vou assistir um filme, uma saladinha com ricotas. Uma salada com um franguinho grelhado sem gosto de nada. Não. Por quê? Porque são associações que você faz. Quer ver outra coisa? Chegou sexta-feira, eu sextou, eu mereço o prazer, vou tomar uma cerveja. E se você for olhar, a mídia, ela está cheia de programações mentais que reforçam tradições, para beber cerveja, ou comprar ovo de Páscoa, ou gastar no Natal. A gente está programado para chegar no Natal. Cara, chega no Natal, você não comprar presente para alguém, é alguma coisa estranha. Tenho que comprar presente. Isso é uma programação mental. Então, qual é o caminho da programação e da reprogramação? Número 1, a programação que você tem hoje, você escolheu, vou te dar um exemplo. Cara, quantas banda de música, eu achava que eu gostava. Mas não era eu que gostava, era a minha mãe. E quantas bandas eu achava que eu não gostava, mas não era eu que não gostava, era a minha mãe. Eu não vou falar o nome da cantora, uma cantora conhecida nos anos 80, minha mãe odiava ela. Cara, eu amo essa mulher, ela existe até hoje, mas eu só fui amar essa cantora depois que eu fui morar sozinha. Nossa, Por exemplo, essas coisas são transferíveis. E a pergunta que eu fiz quando a gente começou o nosso podcast: você é o que você quer ser ou você é o que os outros querem ser? Então, primeiro ponto é o seguinte: a programação mental é um piloto automático. Tem gente que tem a programação mental de dormir cedo. Tem gente que tem a programação mental de dormir tarde. A programação mental de acordar cedo. A programação mental de acordar tarde. A programação mental de ser grato. A programação mental de ser reclamão. A programação mental de falar da vida dos outros. A programação mental de falar da sua própria vida. Então a gente desenvolve hábitos. Agora segura essa. O Bruce Lipton falou uma vez que 70% de todos os pensamentos que nós temos não são originais. Sabe o que significa? São repetições de pensamentos que você já teve. Pensamentos que eu já tive, mas também podem ser coisas que eu vi e ouvi por aí. Moral da história, a chance de eu estar falando algo que não é novo aqui, só repetindo o que eu já sei. Existe uma coisa chamada neurônio espelho, que comprova uma outra teoria que diz que os ambientes que você vive são mais sérios na sua vida do que o seu próprio gene, a sua própria família genética. Então o que acontece é o seguinte: os ambientes, eles forjam as programações mentais também. Tá. Logo, vamos ser sinceros, falando de programação mental, ondas bineurais para você ouvir enquanto dorme, e daí no outro dia você vai começar a prosperar. O que já venderam de curso assim na internet, cara, isso é uma puta de uma mentira. Você continua fazendo a mesma coisa de sempre. Aí o cara vem, aí um cientista, não sei o que, descobriu que é só você ouvir isso. Deixa eu te dizer. Vamos pensar, o que programa o cérebro? Vamos pensar na criança, todo mundo sabe o que eu estou falando. O que o pai dessa criança acreditava? Como era? Tenta pensar no seu Gilson. Seu Gilson não ligava pro futebol, era engraçado, meio reclamão e gostava da cachaça. Não gostava de estudar, sábado de manhã ia pro bar com os amigos. Eu conheço um monte de seu Gilson, onde eu nasci lá em Pirituba. E aí, como era seu Gilson? Ele não queria saber, rezar não era com ele, mas era um homem justo, era do certo. Daí o seu Gilson, ele era na dele. A dona Glória, a mãe do menino, a esposa do seu Gilson, sempre estava brava com ele. Então a dona Glória, aquela mulher que andava com os bob igual da dona Florinda. Dona Florinda não, da... Dona Florinda. Dona Florinda. E ela era trabalhadora em casa, ela não trabalhava, quem punha dinheiro em casa era o seu Gilson, casal dos anos 80, tá? E ela, só as amizades dela eram as amigas dela. E aí nasceu o Joãozinho ali no meio dessa história.
O que o seu Gilson acreditava? O que a dona Glória acreditava? Quem mais convivia? Quem mais emanava informação para aquela criança? Televisão. Ele assistia desenho, assistia Pica-Pau, não assistia nada, ele ia na rua. Como que era a escola desse menino? Você sabia que antigamente 70%, 80% das informações que uma criança recebia era da escola. Hoje, com 8 anos, uma criança recebeu o equivalente de bytes de informação do que um homem de 80 anos lá nas décadas de 70 e 80. Nossa. Então hoje uma criança de 8 anos, ela nem está vivendo a escola direito ainda, ela já recebeu bytes de informação. Sobrecarregada já. O equivalente a 80 anos se você voltar 20, 30 anos atrás. É muito louco isso. Antigamente, a principal informação vinha da escola. Agora, a escola é quase nada perto da informação. Mas voltando, então esse menino nasceu ali. O que o pai falava, o que a mãe falava, o que o ambiente falava, o que o programa de TV falava, o que a cultura do país falava, o que a cultura do estado falava. Concorda? Você é gaúcho, né? Sim. Eu sou paulista. Cara, a diferença que tem das coisas que eu converso com a minha esposa, que tem a minha idade, como que era para ela até os 10 anos, como que era para mim, as diferenças eram absurdas. As diferenças absurdas. Eu estudei em escola estadual, São Paulo capital. Você falava uma coisa torta, você tomava um tapão na orelha e ficava quieto. Porque se tu brigasse, o menino era filho de bandido, você morria. Ou não dava para brigar. Em toda a escola de estudo estadual, municipal, de São Paulo capital, tem algum bandido na escola. E tu ficava quieto. E se você fosse pedir ajuda para os diretores, ia fingir que não era com eles. Isso era comum. Quando eu fui morar no interior de São Paulo, era muito diferente. Então essas coisas, quando eu fui morar no interior de São Paulo, tudo era muito diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive, hoje não tenho mais isso. Eu chegava num lugar, estava sempre olhando se alguém vai me assaltar, isso é programação mental. Entende? A programação mental. Eu nunca cheguei e parei num semáforo à noite. Quando eu vi que o semáforo começava a virar para o vermelho, eu já vinha devagarinho, 200, 300 metros à noite, para não parar o carro, para olhar se tem rota de fuga. Sempre em movimento. Sou filho de policial. Meu pai chegava num lugar, qualquer lugar que fosse, numa casa, ele olhava, essa grade é ruim, o cara entra por aqui. Minha mãe ficava muito puta. Nossa. Ó, o cara entra por aqui, ó. O cara... É a programação mental de policial. Agora, qual que é a programação mental de nutricionista? Você faz um prato na frente do nutricionista, ele vai fazer bullying contigo. Ó, isso aqui faz mal, isso aqui engorda, isso aqui dá isso. Qual que é a programação mental de vegano? Qual que é a programação mental de carnívoro? Então, tudo é programação mental. O que nós estamos aqui hoje para falar? Existe uma programação mental que foi incutida em cada um de nós e ela é carregada de sujeira. E essa sujeira toda está fazendo com que você tenha uma programação mental que parece que foi você que quis, mas não foi. Eu chamo isso de piloto automático idiota. Eu recebi ao longo da vida uma programação mental, você também, e agora é a hora de questionar. Essa programação mental que eu tenho, ou esse piloto automático que eu tenho, está me levando para a saúde, para a prosperidade, para os bons relacionamentos? Então, olha só, interessante isso que tu levantou agora, Bruno. Tá. Por quê? Tá me dizendo que essa programação mental que a gente tem desde a infância, a vida toda, que bom que tu tá puxando esse livro que eu já ia comentar sobre ele. É porque eu vou pegar aqui porque eu não lembro de cabeça. Tu tá dizendo que essa programação ela influencia não só prosperidade, mas estilo de vida, saúde, forma de lidar com as pessoas e tudo mais, é isso? Essa programação, ela age na gente em todas as nossas facetas, assim, todas as partes da nossa vida. É isso que você está dizendo? Você vê que é um tema muito denso e porque é difícil. A gente falou de prosperidade, falou de espiritualidade e agora tu puxou a saúde, por exemplo, a nutrição, né? Os costumes que a gente tem quando a gente chega no final do dia e afunda no sofá. Tá. Todas as emoções que você sentiu, e emoção é uma coisa intangível, nos anos 80 ninguém acreditava que existia emoção, que você podia medir emoção. Uhum. E aí passa-se a ter aí o entendimento que cada emoção que você gera desperta um neuropeptídeo, uma substância química correlacionada. Então, raiva, ódio, tristeza são emoções que despertam neuropeptídeos essenciais. Elas dão reações químicas no nosso corpo. E elas geram células, receptores nas células para aquilo. Então, quando você começa a sentir muita raiva, você produz neuropeptídeo de raiva e a célula tem que dar um jeito de receber. Uhum. Então, ela abre um receptor para raiva. Daí, quando ela abre um receptor na célula, o que ela faz? Ela cria o vício. Porque ela vai querer de novo. É como uma boquinha querendo comer. Reclamar, vitimizar também. Mas vamos tentar explicar. Toda vez que você sente uma emoção, raiva, medo, tristeza, angústia, eu chamo isso de ciclo da idiotice, Thiago. Tá. E eu senti o medo. Aí aquele medo veio,
ele despertou um neuropeptídeo, uma substância de medo. A célula, não sabe o que fazer a primeira vez. Segunda vez, sentiu medo de novo. A célula começa a se preparar para receber isso aqui, vai ser rotina. Terceiro, quarto, aí a célula aprende a criar um receptor. Estou tentando resumir o máximo do máximo que dá. E aí, a hora que a célula aprende a criar um receptor, é como se ela desenvolvesse uma fechadura e uma chave. Toda vez que eu sinto aquela emoção, a chave abre e entra. E aí o que acontece? Aí está criada a programação. Eu chamo isso de ciclo da idiotice. Uma emoção desperta uma reação, essa reação exige um comportamento celular. É aí que vira vício. E aí é o ciclo da idiotice que eu falo. Porque você começa, quando virou vício, o teu corpo começa a pedir mais daquilo. Fala se não é um vício depois de tal hora tu comer um negocinho. Para comida é mais fácil. Mas do mesmo jeito que a gente tem um vício de comer um negocinho, de comer uma sobremesa, de sentar no sofá e comer uma pipoca, a gente tem o vício de reclamar. A gente tem o vício de reclamar da vida. A gente tem o vício de falar mal dos outros. Mas existem alguns vícios que vão se instalando ao longo da nossa vida. E esses vícios são vícios padrão. E eu vou começar a falar para vocês. Então, o ciclo da idiotice é o seguinte. Você desperta uma emoção, a emoção tem uma recepção celular. A partir disso, vai virar um processo. E aí o seu corpo vai ficar pedindo mais daquilo. Então, você já escutou aquela história de que 21 dias para mudar um hábito? Não é 21 dias. Pode ser 15, pode ser 60, pode ser um ano. É o tempo necessário para você interromper aquele processo. E aí as células se acostumassem àquilo. Por isso que é tão difícil você fazer dieta. Por isso é tão difícil você instalar uma coisa nova. Porque você está com uma programação velha. Fazer uma mudança de hábito. Eu sei que tu está resumindo, Bruno, mas tu fala mais detalhadamente sobre o ciclo da idiotice nesse livro aqui. Né? O ciclo da idiotice é muito sério. Agora, vamos lá. Quero falar sobre... Olha só. Quando você começa a sentir, você vai instalando, todo ser humano vai instalando alguns vícios normais. E é isso. Mente, cérebro e tal. A emoção, ela não é do cérebro. Ela é sentida pela mente. Tá. Mas o cérebro processa a emoção. Ele traduz. Quando ele traduz a raiva, o medo, a tristeza, o que for, ele desperta a substância essencial, o neuropeptídeo. Neuropeptídeo tem que criar receptor para a célula. Pronto, eu instalei um caminho